Boa noite, pessoal. Muito bom a gente estar aqui de novo para falar de um assunto tão bom que é o desenvolvimento, que é o brincar. Não é verdade? Eu já vou colocando aqui embaixo o endereço para quem ainda não conhece o mapa do desenvolvimento infantil, que está no endereço app.autismolegal.com.br. Aqui, fixei comentário, já tá fixado. Agora vamos dar boa noite para quem chegou cedo. Marcele, Renata, Rafael, Camila, Sara, Michele, Edu Cavalcante, Laura, Yasmin, Geise, Doali, alguma coisa, João Gabriel, Will, Alex, Mila, Taizinha, Carla Xará, Adriana, Gilmária, Yasmin, nossa, quanta gente aqui. Gente, muito bom ter vocês aqui. A gente tem feito durante esse mês inteirinho, né? O mês do autismo legal e a gente conversa muito com profissionais. Tá friozinho aqui em São Paulo, ó. Com blusinha quentinha aqui dentro de casa, toda preparada para conversar com vocês. Esse mês inteiro a gente tem falado a respeito do brincar, do desenvolvimento infantil e tem trazido para conversar com a gente, para dar uma série de dicas, né, sobre como nós pais podemos ajudar os nossos filhos no desenvolvimento deles. A gente tem trazido profissionais que entendem tudo e mais um pouco sobre autismo, que vivenciam isso no dia a dia e que abriram o coração e a mente para ensinar muita coisa pra gente. E hoje eu tô super feliz porque a gente com alguém que eu conheci faz um bom tempo. A gente se conheceu em 2019 no Parque Azul. Yane tá por aí, Yane? Tanta coisa diferente já aconteceu aqui. Tudo bom? Oi, boa noite. Vou colocar meu computador aqui no mudo que ele tava apitando notificação. Deixa eu subir um Deixa eu pouquinho colocar mais. aqui um filtro, porque essa hora da noite a gente já tá. Generalmente, né? Gravado. No- O filtro é tão bom que tem dia que a gente não passa nenhuma base no rosto, né? Você liga a câmera, você bota um filtro bom e vambora. Mas boa Exatamente. noite, Anne. Muito bom estar Boa com você noite. aqui. Tava pensando que a gente se conheceu em 2019, quando a gente estava organizando, quando estava eu, a Cacá, a Maíra e a Juliana do Mundo Kids, organizando o Parque Azul. E eu achei a Sim, coisa mais linda quando alguém mandou mensagem se oferecendo para mandar uns presentinhos para a gente sortear para a turma lá no Parque Azul. E foi assim que a Yane apareceu na nossa vida, né? sim, é porque assim, eu acho super interessante essa iniciativa que vocês têm aí de fazer esses encontros presenciais, de trabalhar essa questão de conscientização. Então, assim, eu, enquanto mãe, eu entendo demais a necessidade que as pessoas têm de aprender e de participar desse tipo de encontro. Então, por que não ajudar de alguma forma, mesmo de longe? Assim, meu pensamento é esse, não só para esse encontro, mas várias vezes eu já forneci material, já me ofereci para ajudar de alguma forma, porque eu sei o quanto é importante esse tipo de evento. Então, assim, foi a partir daí mesmo, nem eu É lembrava, porque verdade. o seu Instagram foi um dos primeiros que eu comecei a seguir, mas eu nem Puxa, que lembrava desse, momento. desse evento. Eu lembro perfeitamente, porque a gente recebia os presentinhos e os presentinhos iam para o meu escritório. Então eu parecia criança em Natal, porque cada pacote que chegava eu abria toda feliz para ver o que chegou e tal. Mas eu fiquei maravilhada com a qualidade do material que você enviou para a gente. A gente recebeu muita coisa bacana, mas me chamou muita atenção a qualidade do material. Mas vamos dar um pause aí. Muita gente ainda não te conhece, Anne. Se apresenta para a gente. E aí eu já vou te emendar outra pergunta de que como o autismo entrou na sua vida. E aí a gente fala um pouquinho das coisas que você cria, tá bom? Então, meu nome é Iane, eu moro aqui em João Pessoa, sou mãe de uma criança autista. Hoje, Pedro tem 7 anos e tem uma filha típica também, uma mais velha, Júlia, de 10 anos.
Então, assim, eu digo que eu era porque hoje eu não trabalho mais com isso, né? Eu era instrutora de Pilates. Eu sou fisioterapeuta por formação e tinha meu estúdio de Pilates, trabalhava com isso já fazia 13 anos. Uhum. Até que o autismo chegou aqui na nossa casa. Então, a gente teve diagnóstico de Pedro, né, bem precoce. Ele tinha Uhum. 1 ano e 8 meses, mas a gente já tinha começado a intervenção desde 1 ano e meio. Na verdade, Uhum. foi Paulo que começou a dizer, vamos, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente. E eu que dizia que era coisa da cabeça dele. Aqui em Aham. casa foi Normalmente assim, é o contrário, né? As normalmente é meninas o falam contrário. que tem alguma coisa e os meninos falam: imagina, você tá vendo coisa onde não tem. Tudo. Daqui a pouco a gente conta quem que é o marido da Yane. Vocês vão ver. As histórias se cruzam assim, é incrível. Então, assim, ele disse, olha, tem alguma coisa diferente. E eu dizendo que era tudo da cabeça dele, né? Então, como ele não falava, eu já sabia que ele ia precisar de fono. Então, a gente já Tá. começou a fono. E a fono, que fez a avaliação dele, quando colocou o olho nele, ela já disse que tinha características, de uma criança autista, perguntou se a gente já tinha marcado, neuro. Hoje, essa fono, ela não atende mais Pedro, mas até hoje ela é minha amiga e a gente sempre se Aham. fala. Então, assim, eu não sabia o que era autismo, eu não conhecia nenhuma autista, nenhuma criança autista. Eu não, aí lá vai a gente procurar saber o que era. Uhum. E quando a gente foi na primeira neuropediatra, ela disse que Pedro não tinha nada e que a gente colocasse ele na escola, aquela coisa, né? Vamos esperar um Tá. pouco, coloca na escola, continua com a Vamos acompanhando. fono. Só que a gente não satisfeito com essa avaliação dela, marcou uma segunda neuropediatra. E essa sim, fechou o diagnóstico. A gente levou uma série de exames que sempre faz, a Ubera, os Uhum. exames genéticos, a gente já tinha na época e levou, e ela fechou o diagnóstico. Então, Uhum. foi aquela coisa que chegou chegando, porque eu não sabia nada. Uhum. E eu achava aquele luto, não sei se era luto, o que era aquela. A gente não conhece, né, Não Yane? É conhece aquela difícil coisa de a gente a gente idealizou uma coisa reconhecer. Uhum. e, A gente e não vai. sabe o que é de fato, a gente vai aprendendo. Por isso que eu falo muito, para mim, assim, faz muito sentido essa caminhada, porque é um outro rumo que a gente toma na vida, onde a gente vai aprendendo, porque a gente parte do zero, a gente não conhece nada de autismo, a gente começa a aprender do zero um pouco mais a respeito disso. Exatamente. Então, assim, e como todo mundo, né, eu acho que você também, comecei a estudar para poder entender o que é que estava acontecendo e poder ajudar da melhor forma possível. Uhum. Então, o primeiro curso que eu fui foi o curso de capacitação em aba. Eu acho que foi fundamental, até porque na época a gente não tinha liminar judicial e a gente não Uhum. saberia como ia custear todo o tratamento. Então, eu iria ser a assistente A terapêutica de APM. Pedro. Exatamente. Então, eu precisava me capacitar para isso, porque era o que precisava de imediato. Ele já fazia Uhum. fono, já tinha começado a TO também, porque a fono já tinha identificado que ele tinha intolerância a algumas texturas, que ele iria precisar de fazer fono. E, na Uhum. verdade, ele tem, né? A maioria dos autistas, eles têm transtorno do processamento Uhum. sensorial e precisa Aham. de fazer integração. Uhum. E eu lá no curso de Abra, então eram muitas mães, muitos profissionais, e eu vi o quanto aquilo ali era abrangente no sentido de que não existem dois autistas iguais. É tudo muito específico. E quando a gente fala em terapia, quando a gente fala em atividades, a gente pode fazer a mesma atividade com várias crianças com objetivos totalmente diferentes. Porque Exato. cada um vai ter um objetivo, cada um tem sua demanda. Uhum. Então, é realmente um assunto, né, um tema que, para os profissionais, bons profissionais atenderem, eles realmente precisam estudar muito e ter muita prática no dia a dia. No dia a dia Porque mesmo, né? porque é difícil. Então, Uhum. assim, em 2017 a gente recebeu o diagnóstico, né, no final. Quando foi em 2018, eu já estava fazendo um curso de AMA e comecei a fazer todos os cursos que apareciam.
Então, fiz Aham, o curso do PECS, porque ele não fazia, eu achava que ele ia precisar do PECS. Eu, como uhum, fisioterapeuta, fiz o integração sensorial, o introdutório que eu podia fazer, aham, e comecei a fazer o intervenção precoce. Tudo que aparecia eu fazia. Fiz ainda o floor time, porque eu disse, ai meu uhum, Deus, o que danado é isso? É floor time, é aba, é o Denver. Eu fiz o introdutório do Denver, eu disse, eu preciso entender o que é uhum. cada tipo de terapia, cada tratamento desse, para saber o que é que meu filho Para poder precisa. escolher. Você sabe que a gente passou por esse mesmo processo também. A gente precisava entender, afinal de contas, o que era o autismo, quais eram os tipos de terapia que tinham disponíveis, que a gente tinha que escolher. Né? E como que eu vou escolher o que o Gabriel precisa fazer se eu nem sabia, na verdade, como trabalhavam os terapeutas? É muito difícil esse caminho para nós, pais. E para você também foi complicado. Demais, e é porque eu era da área de saúde, é assim, não era uma pessoa leiga, eu tinha instrução, eu tinha acesso, né, a várias Uhum, pessoas que eu poderia tirar dúvidas, enfim, mas uhum, não foi fácil e continua não sendo, né? A gente vai nessa caminhada, vai a gente uhum, vai ganhando experiência, a gente vai ganhando mais confiança, né, à medida que a gente vai estudando, porque assim, o conhecimento, ele faz toda a diferença. Inclusive quando uhum, a gente vai conversar com os profissionais, porque é uma linguagem totalmente diferente, é um vocabulário que a gente não entende, e eles vão falando e a gente muitas vezes fica, vê aqueles relatórios e não entende nada. aham. Então, É a gente isso. tem, não tem outro caminho. Eu digo, olha, para quem é pai e mãe, não tem outro caminho a não ser estudar. Pelo menos para ter noção do que o filho precisa, para ter noção do que ele está recebendo, porque às vezes a criança fica um tempão na terapia, não tem evolução, e os Uhum. pais ficam naquela ansiedade e frustração, né? Porque a gente cria expectativas. Todo mundo cria, né? Mas você passou um pouco mais do que a maioria dos pais que estuda para cuidar do próprio filho. Você Então, ficou tão bom no Pedrinho que você foi um pouco além disso. O isso, o que é que que você aconteceu? faz hoje em dia, Iane? Explica pra Então, o que gente. é que aconteceu, né? Eu comecei a levar Pedro para as terapias e comecei a diminuir cada vez mais minha carga horária de trabalho. E eu Uhum, precisava completar essa renda de alguma forma, porque não tinha como eu parar de uhum, trabalhar e ficar sem nenhuma renda. Então, foi uhum, aí que eu comecei a fazer o material estruturado. Porque eu fazia as fichas de Pedro, ele quando começou a aba, né, fazia todos os estímulos dele, e eu uhum, via que eu precisava fazer mais, porque eu tinha na minha frente um autista, né, nível 3 que não fazia nada, não se comunicava, não fazia nenhum tipo de pareamento, não apontava, e eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Hoje eu tenho consciência que ele era um autista nível 3, né? Naquela época eu achava que uhum. era um autismo leve, porque Aham. ele era uma criança calma, Porque era ele uma era criança. bonzinho, Ele né? era aquela criança boazinha, ficava quietinho ali no canto. Então, hoje eu tenho consciência que Pedro era um nível 3 naquela época, quando a gente descobriu, né? Uhum, Então, assim, eu comecei a fazer o material estruturado no Alegramente para ganhar, né, alguma coisa e para custear todos esses custos que eu estava fazendo, porque como é que eu ia pagar isso tudo? Isso tudo tem um custo. uhum, Hoje a gente tem muita informação. Tem aqui no Instagram, tem no YouTube muita informação gratuita. uhum, Mas naquele tempo, né, eu não sabia tanto assim. Então eu ia atrás de cursos mesmo. uhum, E nisso aí eu fui me profissionalizando, né? Parei de uhum, trabalhar de vez com Pilates, vendi o estúdio e fiquei só no Alegramente. E na época era só com material estruturado. E uhum, em 2019 eu fiz o após em psicomotricidade. Porque como a minha base sempre foi a parte motora, eu uhum, sempre tive essa noção que a parte motora é muito importante para o desenvolvimento infantil de aham, qualquer criança. E no caso do autismo, a gente sabe, né, que tem muitas questões de hipotonia, atrasos no marco de desenvolvimento. Então, eu sabia que essa parte motora, ela precisava ser trabalhada para outras uhum. habilidades poderem aparecer. Então, eu entrei na pós de psicomotricidade já com a intenção de trabalhar, né, focar mesmo na questão do autismo, porque a psicomotricidade também é para qualquer pessoa, independente de ser criança, bebê, criança, adulto, idoso. Então, a psicomotricidade ela trabalha com toda a população. Mas meu foco era crianças e crianças autistas, por conta de Pedro. E E quanto mais eu aí, estudava, mais eu percebia a necessidade, né, de como
A questão motora tá tudo a ver, inclusive, com a fala. Quando a gente começou a fazer os circuitos psicomotores, né, que trabalhava sequenciamento de ação, Uhum. que tinha que trabalhar planejamento motor, Uhum. Pedro começou a sequenciar palavras. Nossa, Porque que essa legal. questão de sequenciamento de ação motora está diretamente relacionada Muita com calma. O que sequenciamento. que é sequenciamento de ação motora? Porque a Então, gente não entende muitas coisas. quando a criança consegue fazer, quando você pede para ela fazer, vai no armário e abre a gaveta. Ou então pega o papel no chão e joga no lixo. Ela tem que Tipo, fazer duas ordens duas seguidas. ações. Ele tem que Tá. ir, pegar o papel no chão e jogar o papel no lixo. Isso se não tiver que abrir o lixeiro também. Então, é Uhum. uma sequência de ações que a criança faz e que ela tem dificuldade nesse planejamento motor. Legal. Ela no começo, né, ele não fazia nada, né? Então, Uhum. pega o lápis. Ele não sabia o que era pegar lápis. Então, a Tá. gente dava o suporte, né, a ajuda física para ele pegar o lápis. Então, assim, essa O questão do suporte da física que você fala, e que muitos profissionais falam, é o pegar na mãozinha da criança e fazer usando a mãozinha dela. Eu peguei a minha mão o aqui, a mãozinha movimento dela. para ela. Ajuda, porque assim, o suporte, ele é importante em qualquer fase. O que que acontece? Quando a criança ela não faz de jeito nenhum, a gente tem que ajudá-la a fazer. Então, a gente dá Uhum. ajuda física total. A gente faz por ela. Então, a gente Tá. pega na mão dela e faz Mas aquele não com a movimento minha por ela. mão, né? Eu não pego com a minha mão e entrego na mãozinha dela. Eu Não, pego a minha mão, seguro a mãozinha dela e levo até onde eu estou pedindo para pegar. isso. Legal. Então, é uma progressão. À medida que ela vai tendo consciência desse movimento, ela vai conseguindo fazer sozinha. Então, você dá um atraso, pega o lápis e espera um Uhum. pouquinho para ver se ela pega ou não. E depois que você dá o suporte. À medida que ela for conseguindo esse suporte, ele vai diminuindo, né? A ajuda física parcial, que você pega só aqui no cantinho da mão, dá só um toque no braço, e ela consegue fazer esse movimento. Então, são coisas tão simples que uma criança, né, com desenvolvimento típico, a gente não percebe. A gente nem Essa repara que existe essa não habilidade repare que ali, eles né? fazem isso tudo. Na Aprende verdade, sozinho. as crianças típicas, elas aprendem só olhando, né? E nossas crianças, elas têm muita dificuldade de imitação. Então, elas Uhum. não aprendem. Dificilmente elas vão olhar para os pares e fazer o que ele tem que ser feito. Eles vão mesmo precisar de uma ajuda para isso. Então, Oi, Yane, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses seus estudos e em tudo que você aprendeu e começou a colocar em prática com o Pedro e com outras crianças, porque hoje em dia você não atende só o Pedro, onde a brincadeira entrou nessa história? A brincadeira te ajuda no dia na a dia? brincadeira, se não tiver brincadeira, não funciona. Na verdade, é assim, a gente fala muito, quando a gente fala de autismo, né, a gente pensa logo em crianças menores, na primeira infância. Aham. E essas brincadeiras, na primeira infância, realmente elas existem. Inclusive, com Pedro, ele não entendia os contextos de brincadeira, porque ele não entendia muito bem os comandos. Então, o que a gente usava muito no início eram as brincadeiras sensório-motoras, que é fazer Vocês cosquinha. falam muito disso, tal de sensório motor. O que, que é brincadeira sensório motor? Que vocês falam bastante. O Denver fala muito sobre as tais sensório motor. O que, que é O isso, David Ian? fala muito porque o David trabalha com estimulação, né, precoce, no sentido de que são os pequenos mesmo, as crianças de 2 a 5 anos. Então, nessa fase, muitas vezes a criança não entende uma brincadeira simbólica, não tem habilidade motora para fazer uma brincadeira motora, brincar no parque, nesse sentido. Uhum. Então, a gente usa as brincadeiras sensório-motoras, que nada mais é do que brincadeiras sensoriais, no sentido que a gente está fazendo alguma coisa junto com a criança, né? Está fazendo uma cosquinha, está jogando ela para cima, isso tem um estímulo vestibular, está Girando, girando a criança, pulando. É pulando. brincadeira de pegar, brincadeira de se mexer, é isso? Isso, exato. Que elas adoram. Qualquer criança adora. Então, assim, quando eu fazia cosquinha, quando eu jogava Pedro para cima e colocava ele no chão, ele olhava para mim, para eu jogar de novo. Ele não falava, mas aquele Uhum. contato visual era um comando para eu jogar ele para cima de novo. Do mesmo jeito, aquela brincadeira, tipo serra, serra, serrador, que a criança vai para frente, Aham. vai para trás. Quando a gente para e faz a cosquinha, faz alguma coisa, ele olha, ele pede mais. Então, são essas brincadeiras, né? Mas com movimentos que essas crianças menores elas gostam.
E à medida que ela vai crescendo, aí as Não, pode brincadeiras, continuar, depois eu falo. à medida que elas vão crescendo, as brincadeiras elas vão mudando. Então, assim, a gente não vai trabalhar de jogar uma criança de 10 anos para cima, nem de Né? girar. A gente não tem Então, braço para isso, inclusive. exatamente. Então, assim, as brincadeiras, elas vão mudando. E a gente tem sempre que buscar a motivação da criança, porque vai ter crianças que vai gostar de quando você aperta, né? A propriocepção, né? O tato profundo, e vão ter crianças que não vão gostar nem que você toque. Tá. Então, não é qualquer brincadeira, não é qualquer estímulo que vai servir para todas as crianças. Então, isso é muito importante, porque a gente vê essas brincadeiras no Instagram e acha, meu Ah, filho vai fazer, que legal, vou montar para o meu filho. Só que às vezes a criança não tolera aquilo, não tem pré-requisito para fazer aquilo. Então, perfeito. Aí eu você acho, entrou eu num digo assim, assunto que é muito importante, né? Ah, a gente tem hoje em dia na internet, nas redes sociais, tudo, uma infinidade de ideias do que a gente pode fazer. A questão é que se a gente não entende um pouquinho do desenvolvimento infantil, eu posso estar tentando ensinar alguma coisa que meu filho ainda não está naquele nível de aprendizado, e aí, de repente, eu frustro a criança, eu me frustro, a gente desiste, eu chego à conclusão que eu não levo jeito para a coisa, e a criança chega à conclusão que ela não vai aprender e ponto final. Acho que é essa a grande sacada do mapa que vocês foram convidados a participar, né, Yane? Porque ele isso. traz todo o mapa do desenvolvimento infantil já pensado. É uma estrutura, toda a lógica que tem por trás. O pai e a mãe não precisa saber quais são as níveis, as áreas do desenvolvimento e tudo. O pai e a mãe vai respondendo algumas perguntas e um sistema atrás, que o seu filho está na área social, equivalente a uma criança de 2 anos, e ela vai trazer objetivos e brincadeiras criadas por profissionais, assim como a Yane, ensinando você a brincar com o seu filho para ajudar a desenvolver esse objetivo, essa habilidade que ele ainda não tem. Como foi para você o convite? Que eu te fiz um convite tem quase 2 anos já, né? A gente está trabalhando há muito tempo em cima disso. O que passou pela sua cabeça quando eu falei para você dessa ideia? Não, eu fiquei extremamente lisonjeada, né, por você ter lembrado de mim. Eu sei que você conhece muita gente no Brasil inteiro e ter me convidado. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E quando eu soube que esse aplicativo tem essa parte, né, que ela é gratuita e a dificuldade que as pessoas têm de buscar esse tipo de informação, porque hoje em dia tem tudo muito receita de bolo, tipo assim, criança de tal idade tem que fazer isso, criança com que tá é para fazer. Então, assim, não é que tenha que fazer. Muitas vezes a pessoa pergunta E para mim, né? Meu filho convenhamos, tem né? 6 anos e ele não segura no lápis. Então, assim, a idade cronológica não corresponde, muitas vezes, à idade cognitiva, à idade motora. Então, eu Mesmo achei porque essa eles já ideia do têm um aplicativo. diagnóstico, né? Se eles tivessem o desenvolvimento dentro do padrão, dificilmente eles estariam dentro do transtorno do espectro autista. Então, é Isso. óbvio que tem atrasos no desenvolvimento. E nenhuma criança cresce ou desenvolve, principalmente uma criança com atraso no desenvolvimento, ela não se desenvolve dentro de um padrão linear, né? Em todas as áreas ela desenvolve a mesma coisa. Às vezes ela está acima em alguma área, ela está abaixo em outra, e essa é a grande sacada, a grande praticidade diz que não existe em nenhum lugar do mundo, né? Isso. Então, assim, eu achei fantástico essa questão de fazer esse mapa nesse sentido de direcionar. Porque muitas vezes as famílias estão tão perdidas que não sabem por onde começar. Porque são tantas demandas e são demandas que não tem como abraçar tudo de uma vez. Então, a gente realmente muitas vezes tem que escolher e quanto mais direcionado a gente for, melhor. Para não pular etapas, para não, como você falou, né, estimular uma coisa que a criança não está pronta ainda para fazer. Então, eu achei fantástica essa questão do aplicativo e fiquei muito feliz quando você disse que ele estava pronto. Eu digo, ai meu Deus, agora vai. Deu um frio na barriga, viu? Hoje eu estava vendo algumas coisas que aconteceram no aplicativo, de pais comentando e tudo, e eu estava lendo aquilo, comecei a chorar aqui em casa, porque eu fiquei pensando, nossa, isso antes era só um projeto, agora já está acontecendo na casa de um monte de gente, né? É muito legal, mas eu vou te perguntar uma coisa, então. Então significa que se eu usar o mapa do desenvolvimento, fizer as brincadeiras que estão ali, eu não preciso mais levar meu filho para terapia, é isso? Não. A gente, né, eu falo a gente porque eu me incluo também, nós enquanto pais, né, nós somos potencializadores do desenvolvimento da criança.
Então, assim, os profissionais, eles têm o papel deles, que é estimular e nos orientar no que deve ser feito, né? A propagação daquele estímulo que ele está fazendo em consultório, a gente continuar fazendo em casa, mas a gente não pode, não tem nem qualificação técnica para isso, para substituir. Então, às vezes, acontece muito dos profissionais ficarem pegando no pé dos pais, no sentido de não querer ensinar, achando que vai ser substituído ou que o trabalho dele está sendo desvalorizado. Mas eu acredito muito nessa questão do trabalho em equipe. E a equipe que eu digo é assim, família, terapeutas e escola. Então, para Exato. andar tudo certinho, né, eu acredito que a equipe tem que estar trabalhando tudo na mesma linha, tudo na mesma direção. Então, não tem como nós, enquanto pais, substituirmos os terapeutas, mas nós somos peças fundamentais para a criança generalizar, para ele conseguir fazer fora do consultório o que ele está fazendo com a terapeuta. Então, assim, eu acredito que nós, em casa, a gente tem muito mais oportunidades de ensino do que qualquer outra pessoa. Até porque, assim, essa é a minha visão. Muitas vezes a ênfase, né, do tratamento é dada na parte pedagógica, né, e tudo, mas a gente está criando, né, eu estou criando Pedro para o mundo, então assim, eu quero que ele seja o mais independente possível. E essa questão da independência de tomar banho, de comer, escovar os dentes, isso acontece em casa, de Que sair de são casa, tais tirar e botar uma atividades roupa. de vida diária que os profissionais falam tanto, né? As AVDs, que os terapeutas ocupacionais trabalham muito em cima disso, mas que nós pais também No podemos e dia a dia, devemos ensinar os nossos filhos, né? no dia a dia, crianças que são típicas, os pais não ensinam. Da mesma forma, os terapeutas ocupacionais, eles orientam como deve ser feito e a gente faz esse treino em casa, é um treino diário. Então, eu acredito que isso aí não sei quem foi que inventou essa história de competição entre pais e terapeutas. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função e um não A gente substitui joga o no mesmo outro. time, né, Yane? A gente joga no mesmo time. E você ainda joga nos dois, que você joga no time dos pais e joga no time dos terapeutas, né? Você está cabeceando É, e chutando porque, gol na ao mesmo verdade, tempo. como eu entendo assim, essa questão dos objetivos, quando eu acompanho as avaliações, então eu sei o que é que ele está trabalhando. Eu não sou a AT de Pedro. Ele tem as ATs dele, mas eu acompanho os programas, né, o que está sendo trabalhado naquele momento. Eu acho que é importante, até para um momento sem ser na terapia, né, eu perguntar para ele alguma coisa que está sendo trabalhada, até para saber se ele está aprendendo ou não. E Uhum. hoje eu sou dessa forma porque eu já bati muita cabeça com um profissional que não era tão bom, vamos dizer assim, e que eu percebia que ele não estava fazendo muita coisa o que deveria estar fazendo. A gente Na fica terapia, desperta, né, com o que está acontecendo, com se a não, na criança está terapia olha, ele fez aprendendo. tudo, ele respondeu tudo, não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntava a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer e ele não fazia comigo. Então, se Aham. ele não generalizou, ele não aprendeu. Então, alguma coisa estava Generalizar, gente, errada. é você conseguir fazer a mesma coisa ou coisas parecidas em ambientes diferentes. Então, muitas vezes a criança é Com boa pra pessoas caramba diferentes. dentro da sala de terapia. Mas quando ela vai brincar no parque, ela não consegue fazer nada do que ela faz na sala da terapia. Isso significa que ela ainda não generalizou. Ela não aprendeu que aquilo do ambiente da sala da terapia serve também para o parque, serve também para a escola, serve também. Isso é um aprendizado. E até isso a gente tem no mapa, né? Deixa eu só responder uma turma que está perguntando que aplicativo é esse que vocês estão falando. Eu não estou É um conseguindo mapa, acompanhar os comentários. né? Eu estou ficando craque aqui de ficar lendo e olhando para vocês enquanto falam e tudo. Então, é o mapa do desenvolvimento infantil, que é uma inovação, não existe em nenhum lugar do mundo, foi criado por brasileiros, com dinheiro do próprio bolso, não tem incentivo fiscal, não tem verba pública em absolutamente nada, e que muitos amigos e pessoas que acreditam na mesma coisa que nós acreditamos toparam nos ajudar. Né? Assim como a Iane e tantos outros profissionais, a gente tem mais de 30 profissionais que se envolveram com a gente, criando atividades
para atingir objetivos que já estão pré-determinados. Esse mapa foi assinado, inclusive, pela doutora Débora Kershis, que é uma neuropediatra espetacular, quem ainda não conhece, precisa conhecer, e está disponível para vocês aqui, em app.autismolegal.com.br, você faz o seu cadastro ali. Tem vários ícones ali embaixo, mas o que a gente está falando é o ícone onde tem o cérebro, que é o mapa do desenvolvimento infantil. Os pais respondem perguntas e o sistema leva vocês para objetivos, de acordo com o desenvolvimento da criança, e principalmente atividades. E, Anne, para a gente terminar, a gente precisa terminar na hora certa, porque a dona Júlia está te esperando para dormir, conta para a gente uma atividade que você pode ensinar para a gente como fazer, sem muitos apetrechos, porque a gente não tem aquele mundo de coisa que vocês têm no consultório e tudo. O que eu posso usar do meu dia a dia para ensinar alguma coisa para meu filho? Então, eu faço, eu não digo nem que eu me especializei, mas é uma demanda, né, que sempre aparece, que é muito grande, essa questão da... Deu um zoom aí. Nossa, eu fui clicar aqui no acenar para quem entrou, deu um zoom aqui que quase entrou dentro do meu nariz a câmera. Desculpa, gente. Então, assim, uma demanda muito grande dessa questão motora, que as pessoas sempre vêm falar comigo, é essa questão da escrita, né, do lápis, da motricidade fina em geral. Então, quando eu falo em uma atividade, eu sempre falo na atividade para aquela criança que está começando e para a criança que também já está mais avançada. Então, eu separei aqui algumas coisas. E são coisas Tá. que todo mundo tem em casa, assim. Pelo menos eu acredito que sim. Que é massinha, né? Massinha de modelado, esses massinha Boa, normal. quem não tem também é E eu mesmo fiz aqui, ó, fazer com farinha, né? um Tá. papelzinho com duas bolinhas, né? Uma verde e uma marrom. E eu pensei, né, numa atividade de pareamento, porque a gente começa logo com pareamento, formas que são coisas mais simples. Tá. Então, eu peguei as massinhas, né, do que tá aqui nas bolinhas, e se a criança já souber fazer a bolinha da massinha, pode fazer a bolinha para colocar aqui e fazer o pareamento de cores. Se ela não Legal. souber fazer a bolinha, você entrega a bolinha para ela fazer o pareamento e pede para ela amassar a bolinha, porque ela vai fazer força na mão para poder fazer esse amassado aqui e apertar a bola. Legal. Essa questão da massinha, eu gosto porque além de trabalhar essa questão de refinamento, né, motor, no sentido de fazer bolinha, de fazer minhoca, também trabalha a força na mão e nos dedos. Então, eu gosto muito de atividades. Quando a gente começa, uma coisa importante, né? Quando a gente começa a fazer pareamento de cores, é importante começar, ó, com duas cores. A criança, ela não Para sabe não ainda complicar fazer muito isso aí no início. para não complicar muito. À medida que ela souber o que é verde, verde no verde, marrom com marrom, aí a gente vai aumentando. Coloca mais bolinhas, coloca mais massinha de outras cores para fazer o Boa. pareamento. Então é uma atividade super simples. E outra coisa que eu também peguei foi o pegador aqui de macarrão, que a gente Nossa, eu pode fazer brinquei essa muito com transferência. isso com o Gabriel, sabia? Ele tinha muita dificuldade nesse movimento. Eu brincava muito com o pegador de salada para a gente comer coisas com o pegador de salada. E ele achava super engraçado, porque eu pegava e derrubava. Ai, caiu! Fazia aquelas bobeiras, aquelas palhaçadas, ele achava divertido e brincava. Qual que é a ideia que você usa ou que você trouxe para a gente para usar o pegador de salada? Para Então, o eu pegador de comer salada, mesmo ó, ou para pegar o objeto? não, esse aqui eu trouxe um pompom, mas se a pessoa não quiser o pompom, pode fazer até com um bloquinho de encaixe. Então, assim, se Legal. você prestar atenção, essa posição que eu tô pegando aqui, o pegador, fazendo força na mão, é a mesma posição que a criança ela começa, ó, a escrever. Ela vai escrever aqui, ó, pegar no lápis. É a Boa. mesma coisa. Ela vai pegar aqui, ó, no pegador e vai pegar no lápis. É a mesma coisa, mesmo É movimento. verdade, olha aqui, olha a Tanto minha que manhã quando da a gente Iane, tá faz, certinho quando igual. a gente usa um pegador menor, a tendência é a gente fazer isso, ó. É a mesma posição que vai pegar no lápis aqui. A gente pega no aqui. Então, Que é um bacana. trabalho que a gente acha que não tem muita ligação com a escrita, mas a gente está preparando a mão da criança para pegar no lápis.
E muitas vezes a criança na escola não pinta alguma coisa, não é nem porque ela não quer pintar, mas ela às vezes tem a mão meio, não sei se é molenga o nome certo que se dá, né? Hipotônica, que vocês chamam, né? Isso. Tem a mãozinha molenga, ela não consegue pegar um lápis, ou às vezes a criança vai pegar uma bolacha numa mesa, ela pega com a mão meio espalmada, porque ela não tem a força para fazer a pinça aqui. Isso. Então, assim, todos esses movimentos com pinça, com conta-gotas, com pegadores, para fortalecer a mão e os dedos, para preparar para a escrita. Então, quem, quem acordou? Dona Júlia tá aí? É Pedro. O Pedro Pedro acordou. acordou, Pedrinho. Acordou para falar que Isso. já está na hora da gente terminar, né, Pedro? Tadinho. Ele estava dormindo Acordou. já de tarde. É E fácil, eles Anne? adivinham, né? Adivinha, a gente estava falando, né? Que eles adivinham onde é que a gente precisa que eles durmam e eles resolvem acordar. Iane, o Pedrinho acordou, você precisa voltar a colocar ele na cama. A gente já passou o nosso tempo, eu amei. A Iane é a esposa do Dr. Paulo da Luz, que por acaso trabalhou comigo em alguns projetos ligados ao autismo e tudo, e no fim das contas, né, a vida de todo mundo acabou se cruzando. Iane, muito, muito, muito obrigado. Quem quiser falar com você, manda mensagem no seu Instagram. Isso. Como é que a gente A faz? gente tem o Instagram, né? Que é o Alegramente. Tem o canal do YouTube também, que eu também estou começando a fazer mais vídeos lá. São conteúdos Legal. diferentes aqui do Eu já estou Instagram. inscrita no seu canal, inclusive. E é isso. Quem quiser falar comigo, manda no direct, que eu sempre respondo. Gente, muito, muito obrigada. Iane, obrigada de novo. A gente estourou um tiquinho o nosso tempo, mas deu tempo da gente conversar tanta coisa. E quem tiver qualquer dúvida, caçem a Iane, que ela pode ajudar a gente pra caramba. Tem muita coisa pra gente aprender. Ela está produzindo material para ensinar a gente e ela produz material de apoio, né? Aqueles livros com velcro, plastificado. Gente, a coisa mais linda, as coisas que ela faz. Eu fiquei apaixonadíssima desde a primeira Todos vez que eu os vi. livros, né? É tudo assim, baseado no que Pedro aprendeu, baseado realmente no ABA, porque eu entendo que é assim que as crianças elas devem aprender, né? A gente estuda até como é que as crianças aprendem para poder montar o material. Muito legal. Iane, obrigada de verdade. Quem ainda não conhece o mapa de desenvolvimento infantil, aqui embaixo tem. Eu vou deixar a live salva, vou deixar a Iane marcada. Então, se por acaso vocês esquecerem o perfil Alegramente, vai estar ali, é só vocês clicarem que vocês vão direto para o perfil da Iane. Isso, e tem muita coisa de motricidade fina, tem muita atividade, vídeo, né, de Pedro fazendo, então vale a pena conferir. Obrigada mais uma vez, Carla, pelo convite, por ter a oportunidade de participar, né, desse aplicativo, desse filho, né, que você criou. Então, assim, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. A gente vai chegar em muitos lugares do mundo. Estamos indo para Angola já, sabia? Estou sabendo. Vou assistir a Muito, live. muito chique. A gente está indo para muitos lugares e, se Deus quiser, a gente vai poder fazer juntos, diferente na vida de milhares de crianças, milhares de pessoas com autismo. Vai ser muito legal. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Iane, obrigada de novo, viu? Bom Obrigada. Boa descanso para noite. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.